Seguindo para o bloco 2, pessoal, em relação ao autogoverno dos estados, nós estamos nos referindo aos poderes. Nós temos aí poder executivo em nível estadual, poder legislativo em nível estadual e também o poder judiciário, tá? Tanto em nível federal quanto em nível estadual nós temos esses três poderes. Uma exceção que nós não veremos é em relação aos municípios que não têm poder judiciário, tá certo? Então o autogoverno, ele se refere a uma questão de disposição de poderes. E eu chamo a atenção de vocês especificamente para o poder legislativo. Por quê? Primeiro, nós precisamos entender como é que eu descubro o número de deputados a nível estadual. E para isso, a minha própria Constituição, ela já trouxe um indicativo, ela já trouxe um dispositivo que me revela qual é esse número. Primeiro, você precisa saber qual é o número de deputado federal do teu estado. E essa fixação, ela é feita por uma lei complementar, tá? Uma lei complementar federal que diz como será essa distribuição de deputados a níveis federais. Então, uma vez descoberta esse número de deputados federais, você vai conseguir calcular os deputados a nível estadual. E onde é que isso está escrito, tá? Onde é que está escrito isso? No artigo 27 da Constituição Federal. Mas antes de entrar nele especificamente, eu quero lembrá-los que o poder legislativo estadual, ele difere do poder legislativo federal, pois ele é unicameral, tá? Ou seja, nós temos apenas uma Assembleia Legislativa, ao contrário do poder poder legislativo federal, que tem a Câmara dos Deputados representando o povo e o Senado representando os estados. Em nível estadual, isso não acontece. Nós temos apenas uma Assembleia Legislativa, correto? Mas voltamos. Vamos entender como é que se calcula esse número, conforme o artigo 27, que diz o seguinte: o número de deputados estaduais da Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de 36, será acrescido de tanto quantos forem os deputados federais acima de 12, tá? Olha só, o cálculo aqui então é o seguinte: deputados estaduais é igual a 3 vezes o número de deputados federais. Vamos pegar o Acre como exemplo. O Acre, ele possui hoje 8 deputados federais. É um número pequeno. Então, nós vamos calcular e chegar à conclusão de que o número de deputados estaduais no Acre, na sua Assembleia Legislativa, é 3 vezes 8, que é igual a 24 deputados estaduais, tá? A deputados estaduais. O Paraná, por exemplo, ele possui 30 deputados federais. Portanto, ele passou de 12, conforme diz o artigo 27. E o meu cálculo, ele vai ser um pouco diferente. A minha equação é a seguinte: deputados estaduais é igual a 36 mais o número de deputados federais menos 12. Vamos ao caso do Paraná. Eu vou calcular como? Deputados estaduais é igual a 36 mais 30 menos 12. E eu chego a um número de 54 deputados estaduais. Tudo bem? Ainda nós temos para conversar a questão especificamente da autoadministração dos estados, que está diretamente relacionada à competência legislativa, tributária e administrativa, tá? Nós estamos aqui falando de competência. E uma competência muito importante, muito específica, e que é dos estados, é a chamada instituição de regiões metropolitanas, regiões de aglomeração urbana e as chamadas micro-regiões, tá? As chamadas micro-regiões. Isso consta do artigo 25, parágrafo 3º da Constituição, que fala sobre isso. E nós temos alguns requisitos para a criação desse tipo de disposição geográfica e demográfica também. Que são eles: lei complementar estadual, que haja um conjunto de municípios limítrofes, finalidade de organização, planejamento e execução de funções públicas. A primeira delas é a chamada região metropolitana, que consiste em municípios limítrofes com certa continuidade urbana em torno de um município polo. Peguemos o exemplo, por exemplo, de Maringá, Londrina e Curitiba, que são as regiões metropolitanas do nosso estado aqui, né? Então,
não sei se tem outro agora, preciso confirmar. Mas são essas, e elas têm essa continuidade e tem um município que orbita. Por exemplo, Maringá é um município polo, né? A aglomeração urbana, ela é um conjunto de municípios limítrofes sem um polo, tá? E possui uma densidade urbana relativamente considerável, como é o exemplo de Piracicaba, em São Paulo. E as micro-regiões, elas são regiões que têm problemas comuns. Paranavaí é uma micro-região, inclusive, que tem Alto Paraná, Loanda, Paraíso do Norte, Guaraçá, Tamboara e assim por diante, constitui aí uma micro-região. Portanto, esse é o roteiro da nossa aula que seria abordada, tá? Na live eu também converso com o pessoal sobre isso, mas aqui tem o roteiro, já disponibilizei isso em material também para que vocês possam estudar. Tudo certo, pessoal? Se cuidem, fiquem em isolamento domiciliar e até mais.